Fim de semana de eleições e, claro, cobertura absolutamente completa aqui na Band News FM, com tudo o que acontece nos estados, nas urnas espalhadas pelo país, cobertura completa da Band News FM e, claro, análise também dos nossos especialistas. Eu converso agora com a Mônica Bergamo, vamos falar muito sobre como foi essa campanha até aqui, né, Mônica? A gente teve vários pontos importantes. Você trouxe notícias importantíssimas para a gente. Eu lembro aqui uma delas, por exemplo, né? Foi você quem trouxe a informação de que Alckmin seria vice de Lula. E naquele momento muita gente duvidou, Mônica. Eu queria que você relembrasse junto com a gente agora aqui na Band News FM esses momentos marcantes de uma campanha que foi pesada e começou já lá no ano passado. Tudo bem? Tudo bem, Fábio. Nós estamos em campanha, né, eleitoral, já tem muito mais de um ano, né? Na verdade, desde que o Lula foi solto e saiu da Polícia Federal, ele entrou em campanha e Bolsonaro em plena campanha, né? Todos os presidentes, e essa é uma característica de países que têm reeleição, o presidente assume e começa a campanha no dia seguinte. Então, Bolsonaro, 4 anos de campanha, Lula aí de 2 anos para cá, um ano para cá de campanha intensa, e tivemos aí muitos pontos marcantes. Mas eu acho que o ponto central dessa campanha eleitoral foi justamente o fato de serem dois presidentes da República disputando o cargo. Um ex-presidente, né, que saiu do governo muito bem avaliado, que governou o Brasil num outro contexto, num contexto de crescimento econômico, de crescimento mundial, e que, enfim, depois passou por um desgaste tremendo, chegou a ser preso, a sucessora que ele indicou, que ele ungiu, né, como candidata, sofrendo impeachment, muitas denúncias de corrupção, e chega um Lula recuperado, né, recuperando a sua imagem, não chegou até agora, pelo menos aos 80% quase de aprovação que ele tinha quando deixou o governo, mas seguramente uma reviravolta aí, uma recuperação de imagem, e agora disputando as eleições com o presidente da República, que, por sua vez, em 2018 foi eleito de forma estrondosa, né? Quer dizer, foi realmente uma vitória muito grande, trazendo com ele aquela surpresa, né? Elegendo governadores que estavam em terceiro lugar, passaram rapidamente para primeiro lugar, elegendo uma bancada de parlamentares totalmente nova, várias novidades naquele momento na política nacional. Então, a gente teve essa característica de duas figuras tão importantes, duas lideranças que são de fato fenômenos de massa, né? Que têm base social, representam algo na sociedade importante, representam blocos de poder, blocos de influência, ou seja, duas personalidades realmente, uma guerra de titãs aí que a gente está vendo, independentemente de quem seja o vitorioso. É, e você tocou num ponto importante e fundamental, na verdade, né? Se a gente pensar desde a redemocratização para cá, realmente pela primeira vez a gente teve numa campanha, numa disputa, um presidente e um ex-presidente. Isso nunca tinha acontecido, é absolutamente inédito. E a disputa ficou também por causa disso penosa para os outros, né? Pensando nos outros postulantes. Então, acho que você que tem muita notícia de bastidor, acho que desde o início as campanhas dos outros concorrentes já sabiam que a disputa seria muito complicada por esse fator específico, né? Tentou-se fazer uma narrativa, construir uma narrativa de que nós somos contra a polarização, mas não necessariamente nós estamos vivendo uma polarização, né? Nós estamos vivendo uma campanha presidencial, né? Se fossem polos extremos, seriam polos seguramente um extremo para um lado, um extremo para o outro, mas você vê que todo o meio está com eles também, né? São seguramente candidaturas mais amplas, né, do que querem fazer crer os seus opositores, né, do que quiseram fazer crer os candidatos de uma terceira via, né, o fato de que muitas pessoas no país preferissem alternativas diferentes, né, das que estão apresentadas, não significa que essas alternativas são extremistas, né, necessariamente. A gente pode até considerar que há extremismo em algumas propostas, em algumas proposições, mas são candidaturas que seguramente elas representam espectros mais amplos, e estão aí com, enfim,
somados os dois, né, eles têm 80% da população brasileira. Será que 80% da população brasileira é extremista? Não me parece, né? De fato, são candidaturas que estão representando interesses, convicções, né, pontos de vista da sociedade, e disputas de poder reais, de blocos de poder reais, e, portanto, a gente tem aí essas duas candidaturas que se impuseram de forma avassaladora e não deixaram nenhum espaço para as outras candidaturas. A gente teve aí alguns momentos marcantes na campanha, e você disse bem, a campanha não começou agora, né? Oficialmente no meio do ano, começou lá atrás, né? Faz muito tempo, principalmente para os dois principais concorrentes. Mas a gente teve alguns fatos marcantes que eu não sei se interferiram ou não aí na sequência de todas as campanhas, de todos os candidatos, mas alguns pontos bem importantes. Primeiro, confirmação de Geraldo Alckmin como vice de Lula, notícia que foi você quem trouxe. A gente teve a desistência em dado momento do Sérgio Moro, que nunca se apresentou de fato como candidato, mas muitos achavam realmente que ele apareceria ali como um dos postulantes e de repente nem para lá nem para cá, acabou desistindo e disputando o Senado no Paraná. Luciano Bivar assumiu a candidatura da União Brasil e depois, de uma hora para outra, também abriu mão para Soraya Tronic, na reta final, já assumir esse posto. Quer dizer, foram alguns momentos marcantes que, de fato, não sei se mexeram com as coisas para o eleitor, mas certamente mexeu bastante no bastidor, né? Sim, quer dizer, desde o início, lá de trás, quer dizer, o PT entendeu que essa candidatura do Lula, ela só poderia ter chances se ela ampliasse muito, né? Se ela colocasse como uma candidatura de uma frente ampla contra o que está sendo entendido, né? Ou estava sendo entendido naquele momento como uma outra candidatura que poderia trazer ameaças à democracia brasileira. Isso foi outro ponto muito marcante desses anos todos, né, em especial dessas eleições, porque o presidente Jair Bolsonaro protagonizou alguns atos, né, totalmente inusitados, né, e preocupantes, como, por exemplo, discursar na frente de unidades militares, discursar no 7 de setembro, xingar ministro do Supremo Tribunal Federal e falar que não cumpriria ordens judiciais vindas de um deles, colocar em dúvida o funcionamento das eleições, o sistema eleitoral, tudo isso começou a ser entendido como uma ameaça, né, golpista à democracia, e teve uma reação. E Lula tinha assim esse desafio de incorporar, né, enfim, de ter esse papel de agregar todos esses atores sociais que se preocuparam nesses últimos anos com essas ameaças à democracia. Então, ele tinha que não apenas se mostrar como o candidato que mais tinha voto nesse campo, como o candidato que conseguiria alargar esse espectro para, de fato, unir todos os que pensavam que eram visceralmente contra o presidente Jair Bolsonaro, mas que não eram petistas nem lulistas, e conseguir unir isso, né, conseguir ter uma candidatura mais ampla, que ampliasse muito para além do PT, para conseguir representar, então, esse espectro amplo político e conseguir viabilizar a sua candidatura, né? O presidente Jair Bolsonaro ele tinha um outro desafio. O presidente Jair Bolsonaro ele tinha o desafio de conquistar votos justamente nesse eleitorado que tinha uma grande memória do governo do ex-presidente Lula. Então, ali, entre os mais pobres, entre os mais vulneráveis, entre os que ganham até 2 salários mínimos, como a gente vem percebendo pelas pesquisas, existia e existe uma enorme preferência pelo ex-presidente Lula. Então, o presidente Jair Bolsonaro ele tinha esse desafio de, nesse momento, conquistar esses votos, né? Porque, veja, de acordo com as pesquisas mais respeitadas, o presidente Jair Bolsonaro ele vence em várias faixas de renda maior, mas ele perde na faixa de renda até 2 salários mínimos, que é metade do país. Sim. Então, se ele perde entre os eleitores que são a metade do país, obviamente que ele vai ter uma candidatura e um desafio muito grande, uma candidatura ameaçada. Então, o grande desafio dele era fazer políticas públicas que revertessem votos nesse eleitorado. A gente, enfim,
teria que estudar com maior profundidade se teve algum sucesso no sentido de pelo menos manter os votos que ele tinha já, mas a gente vê que nessa faixa de renda há ainda um desafio grande para o presidente da República, que é conquistar corações e mentes nesta faixa do eleitorado que sofreu muito com a pandemia, sofreu com desemprego, sofre com inflação e tem uma boa memória do governo do ex-presidente Lula. Então, esses eram os desafios de cada uma das campanhas, e o presidente Jair Bolsonaro adotou muitas políticas de distribuição de auxílio, de benefício, combateu fortemente os aumentos de preço de combustíveis, né, porque isso afetava muito o bolso do eleitorado de classe média, que ele é um eleitorado que, de fato, onde ele consegue ter vantagem em relação ao ex-presidente Lula. Então, a gente está vendo aí que são esses os desafios e, ao fim e ao cabo, o centro das campanhas. Tem também questões religiosas no meio, né, que era uma forma, inclusive, via religião, via pastores evangélicos, furar essa barreira entre os eleitores de entre os eleitores de renda até 2 salários mínimos, furar via religião, furar abrir um buraco aí nessa muralha via religião, com a ajuda de pastores, mas até agora, pelo menos pelo que a gente estava vendo nas pesquisas, teve, de fato, entre os evangélicos, o presidente Jair Bolsonaro tem uma grande vantagem, mas não o suficiente até agora para tirar uma grande diferença ali nessa renda, nessa população que ganha menos. Mônica Bergamo, em edição extraordinária aqui na Band News FM, nesse fim de semana importantíssimo, fim de semana de eleições pelo Brasil. Foi quase uma retrospectiva da campanha. Mônica, muito bom o papo. Obrigado. Um beijo, até a próxima. Eu que agradeço, Fábio. Boa sorte e bom trabalho aí. Valeu.